O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concederam uma entrevista coletiva na noite de ontem, após um jantar que também contou com a presença dos ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Ramos. Maia afirmou que, sem as reformas propostas pelo governo e que precisam ser apreciadas pelo Congresso, o país entrará numa crise econômica muito grave. Maia afirmou: a partir de amanhã, precisamos retomar os trabalhos em torno da agenda de reformas, que não vai parar independentemente das eleições municipais. A regulamentação do teto de gastos é a nossa principal urgência, além da reforma tributária e da reforma administrativa encaminhada pelo governo. Maia afirmou que está pronto para dialogar sobre reforma tributária e que pensa em votar a reforma administrativa ainda neste ano. O presidente da Câmara ainda pediu desculpas publicamente ao ministro da Economia, reconhecendo que foi indelicado e grosseiro ao chamar o ministro de desequilibrado. Paulo Guedes afirmou: do meu lado, nunca houve diferenças pessoais. Os interesses do Brasil estão acima de qualquer divergência. O ministro lembrou que a economia está voltando a crescer, com a criação de 250 mil empregos e o aumento do consumo de energia elétrica e da produção industrial. Paulo Guedes afirmou ainda que o governo deve enviar ao Congresso mais propostas. Guedes disse: vamos ter de aterrissar o programa de auxílio emergencial em um Renda Brasil robusto que atenda aos 40 milhões de brasileiros invisíveis em programas de assistência social. Precisamos pensar em criar programas de emprego em massa, reduzindo os custos da folha de pagamento. Há uma pauta no Congresso com gás natural, saneamento, cabotagem, setor elétrico. Assista. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao presidente Davi, ao ministro Paulo Guedes, ao Fábio, ao Ramos, aos senadores que participaram da reunião, aos ministros do TCU, que no final de semana me convidaram para uma conversa, dizendo da importância que nós pudéssemos retomar o diálogo entre a minha pessoa e o ministro Paulo Guedes, porque a situação do Brasil hoje é que é a união, é que é diálogo, é que é equilíbrio. E de pronto eu disse que estava à disposição para conversar. Hoje na reunião, quando eu falei, disse ao ministro Paulo Guedes que tem uma coisa na vida que não prescreve, que é gratidão. E na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou, explicitamente mesmo, sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando, e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro, e não é do meu feitio, ao contrário. E disse ao ministro e a todos presentes que a situação fiscal do Brasil pela pandemia, não pelas circunstâncias construídas desde o governo Bolsonaro, era uma situação muito difícil, dramática, e que nós tínhamos que estar unidos dentro do teto de gastos para encontrar as soluções. As soluções para o programa de transferência de renda que precisa ser criado, com todas as dificuldades que teremos, porque quem conhece o orçamento primário sabe que da onde nós vamos precisar tirar, terá sempre alguma polêmica, alguma dificuldade, mas nós não fomos eleitos apenas para ficar esperando o tempo passar. Nós fomos eleitos para assumir responsabilidade. Não apenas o Executivo, mas também o Legislativo. Então deixei claro ao ministro Paulo Guedes, ao ministro Ramos, ao ministro Fábio, no meu diálogo com o governo, que repeti isso ao presidente da República hoje, que a agenda de reformas ela não pode parar independente de eleição municipal. Então, o teto de gastos é a primeira das nossas urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos a gente resolve o programa social. A reforma tributária combinada conosco no ano passado com o governo, que tem como base as propostas da Câmara e do Senado e a CBS do governo,
e algo além que o governo entenda relevante encaminhar, que nós estaremos prontos para dialogar, e a reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes, desde o ano passado, esperava o envio por parte do governo e que chegou. A gente sabe que estamos no final do ano, mas sem também uma recuperação, uma modernização do Estado brasileiro, uma melhoria da eficiência do gasto na administração pública, o Brasil também não vai andar. Então eu deixei isso tudo claro, fiz questão de falar isso lá em cima e repetir aqui para não parecer que era apenas uma conversa fechada, e acho que a partir de amanhã nós precisamos retomar o nosso trabalho unidos, não apenas os que estão aqui, mas todos os líderes na Câmara e do Senado que compreendem a importância da modernização do Estado e a importância da construção de um programa social dentro do teto de gastos para poder dar suporte a milhões de famílias que vão precisar do Estado brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2021. Muito obrigado. Rapidamente, primeiro cumprimentar a imprensa aqui presente, presidente Rodrigo Maia, ministro, é que eu não quero ficar na frente aqui do ministro Paulo, ministro Fábio, ministro Ramos. O presidente Rodrigo Maia fez um apanhado das conversas que a gente tem tido ao longo dos últimos meses, mas especialmente nesse encontro de hoje, quando de fato foi a possibilidade dessa reaproximação com uma agenda que é institucional, uma agenda que é republicana, uma agenda que é a favor do Brasil e dos brasileiros. Cada ator que participou hoje, senadores, deputados, ministros, presidente Rodrigo Maia, eu, como presidente do Senado, ministro Paulo, cada ator tem as suas responsabilidades e todos nós assumimos ela perante a sociedade brasileira e ao parlamento, e no caso do ministro Paulo, perante ao executivo, nessa relação de harmonia e de comprometimento com causas. O presidente Rodrigo Maia teve a sensibilidade, assim como o ministro Paulo Guedes, de compreender que a importância do diálogo, da construção, da possibilidade de construirmos pontes nessa relação institucional, ela é fundamental para nós fazermos o que o Brasil espera do Poder Executivo e, naturalmente, do Poder Legislativo. Tenho a consciência da nossa responsabilidade e esse gesto hoje de reaproximação de uma agenda que é conciliatória, porque é uma agenda de todos que estão aqui, foi fundamental para que a gente possa, a partir de amanhã, virar uma página nessa construção que é coletiva. Cada um assumindo a sua responsabilidade, dentro do seu papel institucional, de forma republicana e democrática. Essa conversa de hoje, essa reunião de hoje, marca um novo iniciar dessa relação, com franqueza, com honestidade, com divergência, que é natural da vida pública, as divergências, mas sempre respeitando, sempre dialogando para construir os consensos, porque se nós levantarmos os dissensos, a gente não consegue construir os consensos. Então a minha participação aqui hoje é para referendar Rodrigo, presidente Rodrigo Maia, referendar ministro Paulo Guedes e exaltar a condição de homens públicos que têm responsabilidade com a nação brasileira. Repito, exaltar o gesto político e democrático de vossas excelências na construção do entendimento. Portanto, tenho certeza que a partir de amanhã, Paulo, Rodrigo, teremos muito trabalho pelo Brasil e pelos brasileiros. Muito obrigado. Ministro, só pode chegar um pouquinho à frente, por gentileza? Quero agradecer e retribuir ao Rodrigo também o Brasil, os interesses do Brasil estão bem acima de quaisquer divergências que possamos ter e nos ajudou muito sempre nas reformas. O ano passado trabalhamos muito bem juntos. Esse ano trabalhamos juntos novamente no enfrentamento da pandemia. Lançamos juntos vários programas. O Brasil é uma economia que está voltando em V, a economia brasileira está retomando o crescimento. A sociedade tem que estar unida em torno dessa retomada do crescimento.
Ficaram duas chagas, duas feridas enormes da sociedade brasileira expostas durante essa crise. Vimos os 40 milhões brasileiros de invisíveis, além dos 20 milhões que nós já tínhamos nos programas de assistência social. Então, por um lado, vamos ter que aterrissar o programa de auxílio emergencial em um Renda Brasil robusto, que permita justamente a esses brasileiros mais frágeis se reerguerem. E, de outro lado, temos que pensar também em criar programas de emprego em massa, reduzindo justamente o custo de criação de empregos. Há uma pauta muito boa no Congresso, nós vamos fazer juntos, né? Estamos preparando todo o horizonte de investimentos em gás natural, saneamento, cabotagem, setor elétrico, para que ondas de investimento entrem. Acabamos de ver o sucesso agora dos os resultados da medida de saneamento, não é? Estávamos conversando aqui justamente sobre os primeiros investimentos já estão acontecendo lá em Alagoas, né, em Maceió. Mais de 20% do orçamento da cidade já disparando ondas de investimento para água e esgoto, saneamento em geral. Isso vai acontecer no Brasil inteiro e em todos esses setores que nós estamos falando. Então tem uma belíssima pauta de trabalho lá, além da pauta que nós já havíamos combinado e vamos cumprir com o nosso presidente da Câmara e com o nosso presidente do Senado, que era justamente o compromisso de entrar com o Pacto Federativo no Senado, que nós já depositamos lá, e agora o senador Márcio Bittar está fazendo uma versão atualizada, inclusive com cláusulas que vão incorporar as sugestões da PEC de guerra, que foi criada também pelo presidente da Câmara, junto com o nosso ministro do TCU, que promoveu esse almoço, esse jantar aqui de reconciliação nosso. De meu lado, nunca houve também diferenças pessoais, nós todos estamos trabalhando pelo Brasil e às vezes temos desentendimentos que são normais por diferenças de ponto de vista, mas sempre abertos a conversarmos e recolocarmos no lugar essa necessidade de cooperação que nós temos. Então, a reforma administrativa já entrou na Câmara. Falta ainda um pedaço da tributária e nós vamos colocar isso nos próximos dias. Eu, às vezes, agora eu não falo mais em dias, porque às vezes eu combino, sempre baseado em combinações nossas, mas há fatores que escapam. Então eu só posso prometer que nós estamos fazendo o melhor possível e tentando encaminhar sempre o mais rápido possível. Isso eu sempre digo, eu sempre digo o seguinte, é um raciocínio que eu tenho sempre tentado deixar muito claro, que é o seguinte: do ponto de vista técnico, tudo isso está elaborado, tudo isso, não tem nada novo. A renda básica, a renda cidadania ou a renda Brasil, ela é inclusive bastante diferente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é para pessoas, é direto, é em caso de emergência. A Renda Brasil é um programa muito mais estruturado, ele consolida 27 programas sociais, ele fez parte da nossa campanha, ele já estava pronto lá. Então essas coisas estão basicamente prontas, mas quem dá o timing das reformas é sempre a política. Então às vezes, quando uma pandemia nos atingiu, ela atrasou a nossa pauta e criou todo esse desconforto, às vezes esse desentendimento, mas a verdade é que o Brasil, eu sempre disse que o Brasil ia surpreender o mundo, surpreendeu. O Congresso trabalhou o tempo inteiro, a Câmara trabalhou com o presidente Rodrigo Maia, o Senado trabalhou, o presidente Bolsonaro o tempo inteiro também estimulando todo mundo e falando, olha, nós vamos atravessar isso, coragem, nós vamos sair do lado de lá, e estamos saindo, atravessamos a primeira onda, que era essa da saúde, ela está descendo, graças a justamente todas essas práticas que nós estamos fazendo, e também a onda econômica, que o Brasil está realmente voltando em ver. Consumo de energia elétrica subindo rapidamente, arrecadação subindo rapidamente, a queda de ICMS dos municípios foi muito abaixo do que se esperava, o consumo de energia elétrica, eu falei, a produção industrial no último trimestre acelerada também, todos os setores, o crescimento é em todos os setores, é generalizado, não é um setor ou dois. Todos os setores registraram crescimento positivo. 250 mil empregos, é a maior taxa de criação de empregos desde 2010. Então nós estamos voltando, e estamos voltando também ao trilho das reformas. E com duas novidades agora, vamos ter que tratar esse desemprego em massa, com alguma medida de desoneração, e por outro lado também o Renda Brasil. Nós vamos ter que botar em pé um programa para aterrissagem desse auxílio emergencial lá na frente. Obrigado. Pessoal, obrigado. A TV Câmara acabou de fazer uma entrada ao vivo
vivo, aqui direto da residência oficial do ministro Bruno Dantas. Está falando Paulo Guedes. Nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia. Eu nunca ofendi. Sim, mas isso não tem problema. Isso não tem problema. Isso foi uma troca de... Isso não é ofensa pessoal. Isso foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou, atrasando aí a reforma tributária, Paulo. Eu falei, isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não há problema. Eu, às vezes, dou alguns exemplos genéricos, né? E às vezes posso estar ofendendo alguém, eu sempre faço questão de pedir desculpas e esclarecer.